Marcos e Helena formavam um casal que, à primeira vista, vivia uma vida serena em uma pequena cidade do interior. Marcos era um gerente de vendas em uma loja de eletrodomésticos, um homem acostumado a ser o provedor, orgulhoso de sustentar a casa. Helena, por outro lado, era vista pela maioria como uma dona de casa devotada, alguém que se dedicava ao lar e passava horas no computador, o que para os outros parecia nada mais do que uma distração. No entanto, essa aparente tranquilidade escondia segredos profundos que, quando revelados, transformariam a vida de ambos em uma série de acontecimentos inesperados. Marcos sempre se viu como o pilar da família. Desde que se casaram, ele trabalhava incansavelmente para garantir que nada faltasse em casa. Ele acreditava que Helena apreciava sua dedicação e que estava satisfeita com o papel tradicional que assumiu como dona de casa. No entanto, com o passar do tempo, uma sutil frustração começou a se acumular dentro de Marcos. Ele observava Helena passar horas na frente do computador, sem que houvesse, aos seus olhos, qualquer retorno financeiro. Esse comportamento, que no início ele considerava uma excentricidade inofensiva, passou a incomodá-lo profundamente. O sentimento de frustração de Marcos foi crescendo, e ele começou a fazer comentários cada vez mais depreciativos sobre a falta de ambição de Helena. Ele a criticava por não contribuir financeiramente, por não buscar um emprego que ajudasse a aliviar o peso sobre suas costas. Para ele, a única forma de medir o valor de uma pessoa era pelo dinheiro que ela trazia para casa, e nesse critério, Helena parecia não valer muito. Esses comentários, que no início eram feitos em tom de brincadeira, tornaram-se cada vez mais cruéis, refletindo a amargura que se instalava dentro dele. Certa noite, durante um jantar com amigos, após algumas taças de vinho, Marcos deixou que suas frustrações transbordassem. Ele começou a fazer piadas sobre como ele era o único responsável por sustentar a casa, insinuando que Helena era preguiçosa e acomodada. Os amigos, desconfortáveis, tentaram desviar o assunto, mas Marcos insistiu, expondo Helena de uma maneira que ninguém esperava. Ela, que sempre reagia aos comentários dele com um sorriso ou um olhar paciente, dessa vez permaneceu em silêncio, o que só serviu para aumentar a irritação de Marcos. Após o jantar, no caminho de volta para casa, Marcos confrontou Helena. Ele estava furioso e exigia saber por que ela não fazia nada para ajudar financeiramente. Helena, mantendo a calma que sempre a caracterizou, respondeu de forma vaga, dizendo que estava feliz com a vida que levavam e que preferia cuidar do lar. Essa resposta, longe de acalmá-lo, o deixou ainda mais irritado. Ele não conseguia entender como ela podia estar tão tranquila enquanto ele sentia que carregava o peso do mundo nas costas. Nos dias que se seguiram, Marcos começou a notar algumas mudanças sutis. Helena, que sempre foi extremamente econômica, começou a comprar roupas novas, utensílios para casa e até mesmo um novo celular de última geração. Essas compras, embora não fossem extravagantes, despertaram a curiosidade de Marcos. Ele não conseguia entender de onde vinha o dinheiro para essas coisas, já que ele não havia dado a ela nenhuma quantia extra. Quando a questionou, Helena simplesmente disse que estava usando o dinheiro que havia economizado ao longo dos anos. A resposta, porém, não o convenceu. A desconfiança de Marcos cresceu a ponto de ele decidir tomar medidas drásticas. Uma noite, enquanto Helena dormia, ele pegou o celular dela e tentou acessá-lo, mas descobriu que estava protegido por uma senha que ele não conhecia. Isso só fez aumentar sua suspeita de que Helena estava escondendo algo. Determinado a descobrir a verdade, ele instalou um programa espião no computador de Helena para monitorar suas atividades online. Ao começar a monitorar os movimentos de Helena no computador, Marcos descobriu algo surpreendente. Ela passava horas em sites de comércio eletrônico e estava envolvida em várias transações online. O que ele inicialmente pensou serem simples compras pessoais, revelou-se como algo muito maior. Helena estava administrando várias lojas virtuais, vendendo uma ampla gama de produtos, desde cosméticos e roupas até eletrônicos e utensílios domésticos. Mas o que mais chocou Marcos foi perceber que essas lojas estavam faturando milhões por mês. Marcos ficou paralisado. A mulher que ele subestimava e via como uma simples dona de casa era, na verdade, uma empresária de sucesso, ganhando muito mais dinheiro do que ele jamais imaginou. A revelação o deixou humilhado e cheio de raiva. Como ele pôde não perceber?
Como Helena conseguiu esconder um segredo tão grande por tanto tempo? Consumido por esses pensamentos, ele começou a planejar sua vingança. O orgulho ferido de Marcos o levou a agir de maneira impulsiva. Ele começou a espalhar rumores pela cidade, insinuando que Helena estava envolvida em atividades ilegais. Ele dizia que ela só podia estar ganhando tanto dinheiro de forma ilícita, e tentou manipular os bancos locais para que congelassem as contas dela, alegando que havia algo suspeito acontecendo. Além disso, ele tentou sabotar as lojas de Helena, fazendo compras fraudulentas e deixando avaliações negativas com a esperança de que isso prejudicasse sua reputação. Helena, no entanto, estava sempre um passo à frente. Ela havia previsto que Marcos poderia tentar algo assim e tomou precauções. Antes que ele pudesse causar danos reais, ela transferiu a maior parte de seus ativos para contas internacionais e manteve um registro detalhado de todas as suas transações, tudo legalmente protegido. Além disso, ela havia coletado provas substanciais das atividades desonestas de Marcos no trabalho, como a manipulação de vendas e o uso indevido de fundos da empresa. Helena decidiu que era hora de acabar com as intrigas de Marcos de uma vez por todas. Ela reuniu todas as provas que tinha contra ele e entrou em contato com os superiores dele na loja. Em questão de dias, Marcos foi demitido e processado por suas ações. Sem emprego e sem dinheiro, ele viu sua vida desmoronar enquanto Helena continuava a expandir seus negócios e ganhar reconhecimento internacional. Apesar de tudo, Helena ainda sentia um certo carinho por Marcos. Ela sabia que ele era o pai de seus filhos e que, em algum momento, eles haviam sido felizes juntos. No entanto, ela também sabia que não podia continuar naquele relacionamento. Em uma última conversa, ela entregou a Marcos os papéis do divórcio. Ele, sem ter outra escolha, assinou os documentos, reconhecendo que havia perdido a única pessoa que realmente importava em sua vida. Com o divórcio, Helena se viu livre para seguir seu próprio caminho. Ela se dedicou ainda mais ao trabalho, expandindo seus negócios e investindo em novas áreas. Com o tempo, ela se tornou uma figura pública, conhecida por sua capacidade de transformar ideias simples em empreendimentos milionários. Sua história inspirou muitas outras mulheres a seguirem seus sonhos, independentemente das circunstâncias, e ela começou a dar palestras ao redor do mundo, compartilhando suas experiências. Enquanto isso, Marcos teve que enfrentar as consequências de suas ações. Ele se mudou para outra cidade, onde começou a trabalhar como motorista de aplicativo, um emprego muito diferente de sua antiga posição como gerente de vendas. A vida simples que ele levava agora era um contraste gritante com o luxo e o conforto que ele uma vez conheceu. Ele passou a refletir sobre seus erros, especialmente sobre o quanto subestimou Helena e como seu orgulho e arrogância o levaram a perder tudo o que era importante. Os meses se passaram, e Helena continuou a alcançar novos patamares de sucesso. Ela foi convidada para diversas conferências internacionais, onde recebeu prêmios por sua contribuição ao e-commerce e ao empreendedorismo feminino. Em uma dessas ocasiões, enquanto subia ao palco para receber um prêmio, um dos assistentes que a ajudava comentou casualmente sobre o quanto a vida dela havia mudado desde os dias em que era vista apenas como uma dona de casa. Helena sorriu, lembrando-se de tudo o que havia passado, mas sem nenhum arrependimento. Enquanto Helena brilhava em eventos internacionais, Marcos continuava sua vida simples e anônima. Em um dia comum de trabalho, ele pegou um passageiro que estava assistindo a uma transmissão ao vivo de uma das conferências em que Helena estava recebendo um prêmio. Ao ver a imagem da ex-esposa na tela do celular, Marcos sentiu um misto de orgulho e tristeza. Ele finalmente compreendeu o quanto havia subestimado Helena e como sua visão limitada do que era valor na vida o havia cegado para o verdadeiro potencial dela. Marcos começou a pensar sobre todas as oportunidades que havia perdido por não ter apoiado Helena, por não ter acreditado nela. Ele se deu conta de que, se tivesse agido de forma diferente, talvez ainda estivesse ao lado dela, compartilhando de seu sucesso. Agora, tudo o que lhe restava era a memória de uma mulher extraordinária que ele havia deixado escapar. Helena, por sua vez, seguiu em frente. Ela continuou a expandir seus negócios, investindo em novos projetos e criando uma fundação para ajudar outras mulheres a se tornarem empreendedoras de sucesso.
A fundação, que recebeu o nome de sua avó, uma mulher forte que sempre a inspirou, se tornou uma referência em apoio ao empreendedorismo feminino, ajudando milhares de mulheres ao redor do mundo a realizarem seus sonhos. Com o tempo, Helena conheceu novas pessoas e fez amizades com outras empresárias de sucesso, que admiravam sua determinação e resiliência. Ela começou a investir em causas sociais, usando parte de sua fortuna para apoiar projetos em comunidades carentes, criando oportunidades para aqueles que, como ela, começaram do nada. Enquanto isso, Marcos continuava a sua vida, agora mais humilde e introspectiva. Ele passava os dias dirigindo pelas ruas da cidade, ouvindo histórias de seus passageiros e refletindo sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes. Ele aprendeu a valorizar as pequenas coisas da vida, a simplicidade do dia a dia, e começou a encontrar uma certa paz em sua nova realidade. Anos se passaram, e Helena se estabeleceu como uma das maiores empreendedoras do país, enquanto Marcos se tornou uma figura anônima, vivendo uma vida tranquila e distante dos holofotes. No entanto, ambos haviam aprendido lições valiosas com a experiência que compartilharam. Helena aprendeu que sua força e determinação eram suficientes para superar qualquer obstáculo, enquanto Marcos compreendeu que o valor de uma pessoa vai muito além do que é visível, e que as aparências podem ser enganosas. No final, a história de Marcos e Helena se tornou um exemplo para muitos sobre o poder da resiliência, a importância de acreditar em si mesmo, e como o orgulho e a arrogância podem destruir o que há de mais valioso na vida. Helena seguiu seu caminho, conquistando o mundo, enquanto Marcos, com humildade, continuou o seu, lembrando-se de tudo o que havia aprendido e da mulher extraordinária que um dia esteve ao seu lado.